Vamos assistir aí este povo fala, os jovens falam sobre a solidão. Por que muitos jovens estão escolhendo a solidão? Vamos assistir, a gente já volta. Mesmo estando rodeada de amigos, às vezes a gente se sente sozinho. O que eu costumo fazer para não me sentir sozinha, eu busco ajuda, né? Eu puxo assunto com os meus amigos, puxo assunto com meus pais. Por que será que mesmo rodeados de pessoas, nós sentimos solidão? A solidão vem sendo uma sombra na vida dos nossos adolescentes. Muitos entram em relacionamentos só para serem aceitos ou só para fazerem parte e serem aceitos pela sociedade. Alguma vez você ficou com alguém só para não se sentir sozinha? Já. Mas mesmo assim, eu me sinto sozinho. A receita não é você estar rodeado de 20 pessoas, mas talvez 2 ou 3 que você verdadeiramente é amigo e confia. O que estaria por detrás desta solidão? É mais, quais as consequências quando o jovem tenta abafar esse sentimento? O que isso traria de consequências na vida dos nossos jovens? Esses jovens não costumam pedir ajuda verbalizado, mas a gente nota que eles precisam de ajuda na queda do rendimento escolar, no isolamento, quando ele só fica preso aos videogames, ao computador, né? Ele dá sinais de que ele não está bem. Eu tenho bem mais amigos virtuais do que amigos na vida real. E, sinceramente, eu gosto mais deles do que a grande maioria dos meus amigos na vida real. E sinto um laço de conexão. Alguns eu até já cheguei a conhecer. E, eventualmente, quando você conhece uma pessoa, fica mais fácil para você falar realmente com ela desse jeito também. Quando eu percebo que ele está muito quieto, muito sozinho, existe alguns momentos em que todo mundo quer ficar sozinho. E com essa coisa de internet, de computador, de videogame, existem momentos que eles ficam muito isolados. E eu percebo, às vezes eu tentava muito tempo sem conversa, ou muito tempo no quarto, eu procurava saber o que estava acontecendo, percebia no olhar. Às vezes, quando volta, né, o convívio, uma refeição, alguma coisa, percebia ou achava que ele podia estar se sentindo. Tem uma certa falta. Tipo, apesar de eu me sentir mais confortável na internet, no anonimato, tem muitas coisas que simplesmente não dá para suprir, que é uma coisa mais vívida, contato físico. Toda a ideia de você estar rodeado dos seus amigos já é um pouco mais agradável do que você estar sentado na sua casa. Quando o jovem se relaciona por impulso, ele finge uma felicidade que ele não tem. Ou então, para ele ser aceito no grupo, ele passa a não questionar as normas do grupo, porque o jovem é um com a família e ele é outro do grupo. Usar drogas ou bebida alcoólica é uma pressão social comum, né? E muita gente acaba indo por esse caminho, pessoas que eu conheço. Quando tinha mais vergonha, mais problema para poder falar com as pessoas, eu achava que seria um meio legal de me conectar. Não foi, eu não precisei disso. Assim que eu percebi que eu não precisava disso, não acontece mais. Às vezes que ele veio falar que estava sentindo, e aí eu tento perguntar por quê. Eu tenho um jeito meio peculiar, cada um tem o seu, de falar, é falta de ocupação. Que no fundo, eu falo em tom de brincadeira, mas no fundo eu acho que é. Acho que atividade nenhuma a gente pode itolar, fazer só aquilo, principalmente essas virtuais. Né? Porque a internet, eu entendo, também trabalho com isso de certa forma, como ferramenta de trabalho uso, mas ela tem que ser bem usada. Então, foi dada, tipo, o mundo mudou. Ok, o mundo está sempre mudando, sempre houve mudança, a gente tem que se adaptar. Mas algumas coisas não mudam, algumas essências não mudam e elas têm que ser preservadas. Então, você tem um convívio familiar,
por mais peculiar que ele seja, por mais individual, existe uma convivência social, todo mundo tem algumas necessidades que têm que ser supridas. Então, esse é um limite de mostrar outras possibilidades, outras obrigações, outras coisas que a pessoa tem que fazer, que é uma responsabilidade nossa. Eu vejo que é bom, que eu gosto do meu tempo em casa, que eu gosto do meu tempo sozinho, todo mundo precisa de um tempo sozinho, mas que, ao mesmo tempo, eu me sinto só. E que eu preciso fazer coisas mais satisfatórias, que tenham um feedback mais humano. E porque senão eu fico assim, eu fico sozinho no meio do meu quarto. A sensação de solidão é aquele sentimento de não ter a ninguém para nos ouvir. E aí, Patrícia, que entra o papel dos pais. Com essa criança, ensinando ele a ter confiança neles, ouvindo o que ele pensa, o que ele sente. E a primeira referência que nós temos de proteção, de aceitação, são as pessoas que primeiramente nos escutam, que nos conhecem. E é muito importante que essa referência não seja tirada, para que eles não venham buscar, encontrar, saciar essa solidão fora de casa. Bom, os jovens precisam realmente tanto se ajudar, né, entender que a solidão é prejudicial emocionalmente, psicologicamente, por isso muitos jovens hoje não estão sabendo nem se relacionar amorosamente com a pessoa do sexo oposto. E os pais precisam também saber trazer mais para perto, entender que não é dar as coisas para os jovens, para os filhos, que vai resolver o problema da atenção. Eles precisam da presença mais do que presentes. Isso é uma coisa que os pais precisam aprender. E outra coisa que os pais precisam entender é que muita coisa os filhos aprendem com o exemplo. Uhum. Então, eu posso falar isso porque eu aprendi na minha casa, com os meus pais, a como se relacionar com a pessoa. Então, do jeito que a minha mãe falava com meu pai, do jeito que ela tratava ele, é a forma que eu levei para o meu casamento. Então, assim também o Renato trouxe para o nosso casamento, o que ele viu no pai dele. Então, o papel, eu vejo que esse papel de exemplo no relacionamento, em casa, fala mais alto do que você chegar para o seu filho, sua filha e falar, olha, você tem que ser assim, você tem que mostrar para ele como ser assim. Como ser feliz no amor. Então, veja que o seu casamento, às vezes a pessoa pensa assim, eu sou uma ótima mãe, mas uma péssima esposa. Não dá, porque se você é uma péssima esposa, então você está sendo uma péssima mãe também, porque o seu filho, a sua filha, está aprendendo com você ali na forma que você lida com o seu relacionamento em casa.